Olá! Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre solidão e solitude. Se você está chegando aqui agora, já te convido para se inscrever no meu canal. Se você gostar desse conteúdo que eu vou deixar aqui para vocês agora, deixe seu like, deixe um comentário que isso faz diferença. Eu quero aqui falar um pouco sobre a minha história, né? As minhas experiências e os meus aprendizados nessa vida. E eu decidi falar sobre solidão e solitude. Eu saí de casa com 17 anos e fui para Curitiba para estudar. Então eu sou do interior de São Paulo. Eu saí de casa com foco em passar no vestibular de medicina. Então eu fui atrás de um estudo que me preparasse para isso. E eu fui morar sozinha com 17 anos. Foi quando eu percebi que eu não entendia nada, não conhecia solidão e nem a solitude. Eu tinha pavor de ficar sozinha. Então eu morava sozinha, mas eu nunca estava só. Eu fugia de mim. Então quando a gente não quer estar só, na verdade a gente está fugindo de encarar a nossa própria companhia. Eu não gostava de quem eu era. Eu era uma mulher muito insegura, eu não tinha amor próprio, eu não tinha autoestima. Então eu sempre estava com os outros. Para mim, me colocar em uma situação que eu ficasse sexta à noite em casa ou sábado à noite sozinha era o fim do mundo. E eu descobri que eu não entendia sobre solidão e solitude, até que um belo dia eu passei por algumas situações de términos que eu me vi obrigada a ficar sozinha. E eu comecei a entender que eu gostava disso. Mas muitas vezes eu não estava só porque eu não conseguia falar não para as outras companhias. Então, quando a gente fala de solitude e solidão, o básico da gente entender é que solitude é você estar só e gostar disso. E solidão é você estar só, mas não estar gostando disso. Então, eu não conseguia falar não para certas companhias, né? Então, eu me colocava em situações que muitas vezes eu não queria. Então eu não queria sair para tal lugar, eu não queria estar com tal pessoa, eu preferia estar em casa, mas eu não conseguia falar não. Isso é um passo muito importante na nossa trajetória de autoconhecimento e de evolução pessoal, quando a gente aprende que é importante a gente saber falar não. Não para os outros, não para situações, não para companhias, né, que é o caso que eu tô falando aqui. Mas esse vídeo mais profundo sobre aprender a falar não, vou deixar para um outro momento. Mas eu aprendi. E foi quando eu conheci, de fato, a solitude. Então, eu comecei em 2020, por conta da pandemia, eu fiquei muito sozinha. E eu gostava disso. Então, eu comecei a fazer coisas sozinha que eram um prazer para mim. Então, eu gostava de pedir uma comida e arrumar a mesa para eu jantar sozinha, né? Eu morava sozinha. Eu gostava de acender um incenso, ouvir uma música, apagar a luz do apartamento, deixar uma luzinha amarela e tá ali curtindo, né? A minha própria companhia. Só que aí a gente entra num grande problema quando a gente começa a aplicar muito a solitude, que a gente acaba tendo preguiça um pouco das pessoas. E foi isso que aconteceu comigo. Então, em 2020, eu comecei a aplicar muito a solitude. Então, eu gostava muito de estar na minha própria companhia. Que eu comecei a ter uma dificuldade imensa de estar com outras pessoas. E isso, a longo prazo, nos leva à solidão. E eu já vou chegar nesse ponto. Acontece que quando a gente aprende a estar só e gostar disso, é quase que perigoso. Porque pra gente querer dividir a nossa companhia com outras pessoas, essas pessoas elas têm que ser muito legais, né? Pra valer a pena da gente dividir o nosso tempo ali, né? Quando a gente entende que tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na vida. E aí, eu me vi nessa situação de preguiça das pessoas. Talvez porque as pessoas que eu conhecia naquela época não faziam mais tanto sentido. E daí a gente começa a achar que cada vez menos a gente vai ter novos amigos, né? A gente vai se afastando, assim. E aí eu caí num grande problema, que é aqui que eu gostaria de entrar. Comecei a viver solidão.
não que uma coisa exclua a outra, né? Depois a gente entende que tem fases da vida que a gente, ou dias mesmo, que a gente tá sozinho e gosta disso, e dias que a gente tá sozinho e não gosta disso. Mas a solidão, ela é perigosa porque muitas vezes a gente aceita qualquer companhia só para não estar só. Então a gente sai de um lugar que a gente estava numa solitude imensa, gostando muito de estar só, e até chegando ao ponto de estar um pouco com preguiça das pessoas e se coloca numa situação de solidão que é uma busca desesperada por uma companhia, sabe? E a gente acaba aceitando qualquer coisa, aceitando menos do que a gente merece, né? Aceitando pouco para não estar só. E a mensagem principal que eu quero deixar aqui para vocês é que nada acaba mais com a nossa solitude do que dependência emocional. Então, quando a gente aceita qualquer coisa porque a gente não quer estar só, a gente acaba aceitando muitas vezes menos do que a gente merece. E esse relacionamento, agora eu vou ser bem direta, né? Estou falando também de relacionamento amoroso. Esse relacionamento faz a gente se encolher. A gente aceita menos e acaba virando uma dependência emocional daquela pessoa, que acaba com a nossa solitude, acaba com a nossa autoestima, acaba com o nosso amor próprio. E a gente entra numa bola de neve, né? Então a gente não queria estar sozinho e a gente se vê completamente preso, precisando daquela companhia. Então, se eu pudesse dar um bom conselho aqui para vocês sobre solitude e sobre solidão, cuidado para quando, nos momentos de solidão, porque a gente tem momentos de solitude, momentos de solidão. Nos momentos de solidão, você não acabar aceitando, se preencher, aceitando, né? Dizendo sim para pessoas que não se alinham com as atitudes que você deseja, né? Não é aquele relacionamento que você gostaria de viver. A gente acaba aceitando muito. A gente se molda tanto para se encaixar naquela pessoa que a gente acaba perdendo a nossa forma original. E isso não vale a pena. Nunca vale a pena. Tudo é fase, né? A vida é cíclica. Então tem momentos que a gente vive uma fase de solitude plena, que eu já vivi uma fase de solidão, já vivi relacionamentos ruins porque eu não queria estar só, e isso me causou uma dependência emocional gigantesca que eu não conseguia mais curtir solitude. Então, que a gente tenha essa consciência, né? Contei aqui um pouquinho para vocês a minha história sobre solidão e solitude, e queria que vocês deixassem no comentário qual é a história de vocês. Você conhece a solidão? Você conhece a solitude? Você gosta de estar na sua própria companhia? Você já experimentou estar na sua companhia e isso não foi bom? Você já aceitou qualquer companhia por medo de estar só? Conta pra mim um pouquinho. É tudo uma evolução, né? É uma construção. Cada pessoa tá em um ponto dessa estrada, mas todo mundo tá caminhando aí pra evolução. Me conta sua história. E essa é a mensagem de hoje. Um beijo.